Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 31 da nossa leitura anual. Serão 365 dias. E a leitura hoje do dia 31 está em Lucas capítulo 22, versículo 39 até o 71, Gênesis 40 e Salmo 31. Então vamos para Lucas capítulo 22. Essa passagem de Lucas, ela vai narrar momentos muito importantes agora, porque ela vai mostrar os momentos finais de Jesus antes da crucificação. Também vai mostrar a agonia que Jesus passou no Getsêmani, vai mostrar a traição de Judas, a prisão de Jesus e vai mostrar quando Pedro ele nega Jesus. Então, no versículo 39 até o 46, vai narrar para nós a agonia de Jesus no Getsêmani. Jesus ele vai ao Monte das Oliveiras e ele pede aos discípulos que orem para que os discípulos não caiam em tentação. Jesus afasta um pouquinho e ele ora mais intensamente, é onde Jesus ele fala assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aí a Bíblia vai relatar para nós que um anjo apareceu para fortalecer Jesus, né? E que Jesus chegou a suar gotas de sangue, né? E quando ele volta, que ele tinha se afastado, né? Quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo, né? E Jesus vai chamar a atenção dos discípulos falando que eles têm que vigiar e orar, né? Então, assim, uma curiosidade, Getsêmani, no versículo 39, essa palavra Getsêmani significa prensa de azeite. Isso simboliza a pressão extrema que Jesus estava enfrentando nesse momento, né? E quando no versículo 44 a Bíblia fala que Jesus ele chega a suar gotas de sangue. Hoje, inclusive, a ciência já consegue demonstrar esse efeito, né? Para os médicos, isso tem até um nome, chama-se hematidrose. E isso acontece quando uma pessoa ela está numa condição de um estresse tão extremo que os poros vão romper e essa pessoa pode sim soar gota de sangue. Mas o que eu queria te chamar a atenção é para o verso 42, quando Jesus ele fala assim: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Que cálice era esse? Vou te falar que cálice era esse. Querido, nós podemos dizer que existe duas posições majoritárias, né, no que seria o cálice. Uma visão, ela acredita que esse cálice era de fato a ira de Deus e a consequente separação de Deus. E a outra visão vai falar que isso era o sofrimento físico de Jesus, a morte física que ele passaria. Então esse era o cálice que Jesus estava preocupado. E quando ele fala assim, Senhor, se possível for, afasta de mim, Jesus estava preocupado com o sofrimento físico. E a visão que eu acredito é a primeira que eu disse. Eu acredito que esse cálice que Jesus falou assim, se possível fosse, afasta de mim, era de fato a ira de Deus e a temporária separação entre Jesus e Deus. Porque é o seguinte, muitos teólogos, eles veem o cálice como uma referência à ira de Deus contra o pecado. Porque a gente vai ver no Antigo Testamento, quando fala-se de cálice, frequentemente simbolizava juízo divino ou ira de Deus contra o pecado. A gente vai ver isso em Salmo 75, verso 8. Nós vamos ver isso em Isaías 51, 17. Veremos isso em Jeremias, capítulo 25, 15 e 16. Então, assim, Jesus, ele sendo santo e sem pecado, ele estava prestes, querido, a carregar a culpa da humanidade. E esse sofrimento que Jesus ia ter naquele momento não era só um simples ou apenas um sofrimento físico. Não que isso era pouco, mas o sofrimento era mais do que físico. Era algo espiritual, porque ele ia experimentar a ira de Deus sobre o pecado e que esse pecado estava sobre Jesus. A Bíblia vai falar que Deus agradou de moer Jesus. E dentro disso, Jesus e o Pai, eles sempre tiveram uma comunhão perfeita, né? Só que Jesus na cruz, ele ia experimentar um abandono momentâneo por causa do pecado, porque a Bíblia fala que não há comunhão entre Deus e o pecado. Então, quando Jesus fala assim em Mateus 27, 46, Deus meu, por que me desamparaste? Ou quando a gente vê em 2 Coríntios, Paulo citando 2 Coríntios 5, 21, quando ele fala assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Então, Jesus ele sempre teve uma união perfeita com o Pai, mas na cruz, ao se tornar pecado por nós, ele experimentou uma separação espiritual
né, sentindo o peso da condenação que ia cair sobre ele. Por que que eu não acredito que quando Jesus fala do cálice, ele está falando do sofrimento físico? Porque se a gente olhar a história da igreja, muitos mártires morreram por amor do evangelho e eles, inclusive, eles falaram tipo assim, ó, eu não vou negar Jesus, acenda logo esse fogo. Então, tipo assim, os mártires não temeram pelo sofrimento, pelo amor do nome de Jesus. Então eu não acredito que Jesus ia ter esse temor, embora ele estava ali como homem também, e ele ia sofrer, e com certeza havia uma preocupação por isso, né? Mas eu acredito que de fato o cálice que Jesus não queria beber era de fato a separação momentânea com Deus, porque uma vez que ele levou sobre ele todos os nossos pecados, e não há comunhão entre o pecado e Deus. Agora do versículo 47 até o 53, nós vamos ver a traição e prisão de Jesus. Judas agora ele chega com uma multidão armada e ele entrega Jesus com um beijo. Né? Um dos discípulos que estava com Jesus, que era Pedro, e isso a gente vê em João 18:10, Pedro ele vai cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, né? Porque ele estava junto ali para pegar Jesus, mas Jesus fala assim, basta, não quero isso, Pedro. Aí Jesus vai lá e cura esse homem que teve a sua orelha cortada. Então, e Jesus faz um confronto àqueles líderes, né? Jesus fala assim, todos os dias eu estive convosco no templo e vocês não me prenderam, mas esta é a hora de vocês. Ele fala assim, quando as trevas reinam, é como se Jesus falasse assim, agora é a hora de vocês, porque agora as trevas vão reinar. Jesus fala assim, esta é a hora das trevas, é como se Jesus indicasse, né, que aquela ação daqueles líderes era inspirada pelo mal, né? E com relação a Jesus, a Judas traz Jesus com um beijo, né? O beijo era um gesto comum entre os discípulos e mestres, e isso torna a traição ainda mais cruel. Judas chega a dar um beijo e ele traz Jesus com um beijo. Agora do versículo 54 até o 62 nós vamos ver a negação de Pedro, né? Pedro negando a Jesus. Pedro então ele segue Jesus de longe, Jesus foi capturado e Pedro começa a olhar Jesus de longe. E agora Pedro ele é questionado 3 vezes acerca de conhecer Jesus. A gente vê isso no versículo 57, onde Pedro ele nega a primeira vez, no versículo 58 ele nega a segunda vez e no versículo 60 Pedro nega Jesus pela 3ª vez e nesse momento o galo canta. Mas algo que me chama a atenção aqui no versículo 61, que fala assim quando o galo cantou, Jesus e Pedro eles tiveram uma troca de olhar. É como se no momento em que Pedro falasse eu não conheço Jesus pela 3ª vez, o galo cantou, Jesus virou, olhou para Pedro e por um instante os olhos dele se cruzaram. Então, cara, assim, isso pode ter sido, pode não, foi devastador para Pedro. Cara, ele percebeu a falha dele e ele lembrou das palavras de Jesus. Nenhum outro evangelho vai citar esse acontecimento onde Jesus e Pedro ele trocam olhares, mas isso aí foi bem pesado e eu acredito que nessa hora o desespero bateu e a Bíblia vai falar que Pedro ele sai chorando amargamente. Agora do versículo 63 até o 71 nós vamos ver a zombaria, né, e o julgamento de Jesus pelo Sinédrio. Então os guardas eles começam a zombar de Jesus, eles vedam os olhos de Jesus, começam a bater em Jesus, falam assim, já que você é profeta, fala aí quem é que te bateu. Então eles começam a insultar Jesus e pela manhã a Bíblia vai dizer que Jesus ele é levado ao Sinédrio. O Sinédrio, querido, era um conselho, né, de religiosos judeus, era composto de 71 líderes, incluindo fariseus e saduceus. Era uma corte ali, né? Era um lugar onde Jesus, um tribunal. Então Jesus ele foi levado ali e eles queriam condenar Jesus pelas próprias palavras de Jesus. Então eles perguntam para Jesus, né? Se tu és o Cristo, diga para nós. E Jesus responde, se eu disser, vocês não vão acreditar, né? E se vos perguntar, vocês não vão me responder. Então, assim, quando eles perguntam se ele é o Filho de Deus, ele confirma, vocês é que dizes que eu sou. Então, e o Sinédrio declara isso, né? O Sinédrio vai falar assim, ó, ele é culpado de blasfêmia, ele é digno de morte. Assim termina Lucas capítulo 22 e agora nós vamos para Gênesis capítulo 40. Agora em Gênesis capítulo 40, José ainda está preso no Egito
e ele vai interpretar os sonhos de dois funcionários de Faraó, que era o copeiro e o padeiro, né? E nesse episódio também nós vamos ver que José, além de sonhador, ele também tinha o dom de interpretar e discernir sonhos. E aqui está mostrando um pouquinho de como aconteceu a ascensão de José ao governo do Egito. Então no versículo 1 até o versículo 8, agora vai mostrar o encontro de José com o copeiro e o padeiro, né? O copeiro e o padeiro do faraó, eles são lançados na mesma prisão onde estava José. Cada um teve um sonho perturbador, né? E eles, na mesma noite, eles perguntam a José o que significava. Então José percebe que eles estavam aflitos, né? José fala com eles assim, ó, né? Não pertencem a Deus as interpretações, então me digam, o que é que vocês sonharam? Então agora no versículo 9 até o 13, eles vão contar os sonhos para José. E o copeiro, ele vai contar para José que ele sonhou com uma videira com 3 ramos que brota, que floresce, que dá uva. E que ele, o copeiro, ele espreme o cálice de Faraó. Então José dá a interpretação. José fala assim, os 3 ramos representam 3 dias, né? Dentro desse período, o copeiro, você vai ser restaurado ao seu cargo e vai continuar servindo o Faraó. E agora do versículo 16 até o 19, quem conta o sonho é o padeiro. O padeiro vai falar que ele sonhou que ele carregava 3 cestos de pão sobre a cabeça e que os pássaros é que vinham e comiam desses pães que estavam no cesto. Então José interpreta e fala assim, ó, os 3 cestos também representam 3 dias. E ao final desse tempo, o padeiro, você vai ser enforcado e os pássaros vão comer a sua carne. E agora do versículo 20 até o 23, nós vamos ver o cumprimento das interpretações dos sonhos que José ele interpretou. Uma coisa é que quando José ele interpreta o sonho do copeiro, ele fala assim, ó, quando você for restaurado, trabalhar para Faraó, lembra de mim, fala com Faraó sobre mim. Então assim, ao final de 3 dias, os sonhos que José interpretou, eles se realizaram, né? Faraó faz um banquete no aniversário e ele chama o copeiro de volta para trabalhar para ele e ele também manda executar o padeiro. Porém, o copeiro, que José falou assim, ó, quando você voltar lá, lembra de mim, o copeiro foi restaurado ao seu cargo, porém não lembrou de José. E em Gênesis 41:1, vai falar que José ainda, ele continuou por aproximadamente 2 anos na cadeia após esse incidente. E esse foi o relato de Gênesis capítulo 40. Agora nós vamos para Salmo número 31. Agora no Salmo de número 31, que é um Salmo de Davi, nós vamos ver Davi ele expressando uma angústia profunda, mas também uma fé inabalável em Deus, porque ele reconhece que Deus é o seu refúgio, mesmo em meio de perseguição e sofrimento. No verso 1 até o verso 8, nós vamos ver confiança em Deus como refúgio, né? Davi ele clama a Deus por livramento e proteção, e declarando que ele confia no Senhor. E ele chama Deus de rocha e fortaleza e pede Deus que o guie e o conduza. Né? A gente vai ver que ele afirma assim, ó, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele fala isso no verso 5. E essa frase ela é repetida por Jesus, lá em Lucas 23:46. Então Davi, ele reconhece que Deus o viu, né, sobre a sua aflição e que Deus o guardou nesse momento da sua vida. Do verso 9 até o verso 13, nós vamos ver o sofrimento e a angústia de Davi, porque Davi descreve seu sofrimento físico e emocional, né? Ele fala que os seus olhos estão consumidos de tristeza, ele se sente rejeitado, abandonado, como um vaso quebrado, né? E ele fala que os inimigos dele conspiram contra ele, tentando tirar a vida dele. A gente consegue enxergar aqui Davi com um peso emocional muito grande, né, por causa da perseguição, e ele está com a dor muito grande com relação a isso. Quando ele fala, né, eu sou como um vaso quebrado, isso aqui, querido, é uma metáfora, né, que ilustra a fragilidade do ser humano diante das dificuldades da vida. Para finalizar, do verso 14 até o 24, Davi ele fala de uma entrega e confiança total em Deus, porque Davi ele reafirma, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas suas mãos. Ele fala isso no verso 14, no verso 15, ele pede livramento dos inimigos, mas ele reafirma a sua esperança na bondade de Deus. Né? Ele louva ao Senhor porque Deus ouviu sua oração e mostrou sua bondade. Isso é o que ele relata. Né? E ele conclui incentivando o povo a amar e confiar no Senhor. E esse verso 24 em particular é muito lindo. Né? É o encorajamento, porque ele finaliza dizendo assim, esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração.
vós todos que esperai no Senhor. Essa foi a nossa leitura do nosso dia 31. Só vem, queridão!